Você só gosta de molhar os pés. Senhoras e senhores, existe algo mais assustador que um pai possa dizer a uma criança de 6 anos, uma criança que depende dele para ser protegida? Como ele pode? Não pode se defender. Então, naturalmente, procura o pai e deveria poder esperar que ele não o machuque. A declaração de Pedrinho te diz algo. Você gosta de apanhar? Te fala que isso já ocorreu. Te diz que isso ia acontecer de novo. Tragicamente, era algo rotineiro. E isso também revela algo fundamental neste caso. Te diz que Derek Pedrin não era o protetor de Alex Xavier. Ele era seu abusador. E isso importa. Isso importa porque este caso não é apenas sobre o que aconteceu com Alex Xavier. É sobre o que as autoridades policiais escolheram não enxergar. É sobre o que eles se recusaram a investigar. É sobre como eles se fixaram em Josie Dykeman desde a primeira hora e nunca, de fato, reviram suas hipóteses. Mesmo após a ciência médica, os fatos e o patologista forense deles provarem que partes importantes da teoria estavam erradas. Desde o início deste caso, lá em 2023, a acusação tentou nos dar uma manchete. Mãe mata enteado e forja a cena. Essa é a manchete da acusação. É dramático. É sensacional. É horrível. Isso provoca uma forte resposta emocional. É exatamente o tipo de acusação que pode atingir em cheio e fazer as pessoas pararem de pensar de forma crítica. Nossa lei exige mais de você do que apenas reagir a uma manchete. Você deve ler o artigo. Você deve examinar criticamente as evidências e separar a emoção de prova e buscar a verdade. E quando você faz isso, vai ver que a acusação tentou nos dar a todos nós a manchete errada. O que a manchete deveria ser? É a mulher inocente acusada, suspeito à solta. Senhoras e senhores, este é um caso sobre como pessoas inocentes são condenadas por assassinato. E eu quero deixar algo bem claro, só para dizer mesmo. Normalmente, quando eu vou dormir à noite e encosto a cabeça no travesseiro, apago. Durmo a noite toda. A última vez que eu não dormi nada, porque eu estou apavorado. Eu estou apavorado com a possibilidade de que algo que eu deixei de fazer, de dizer ou de explicar, vai acabar resultando na condenação de uma mulher inocente. Peço que, se eu não conseguir expressar totalmente meus pensamentos sobre este caso, vocês recorram à sabedoria coletiva e às anotações feitas durante o julgamento ao voltarem para a sala do júri. Agora, este caso se resume a 3 verdades fundamentais. A primeira verdade é que esta investigação não foi uma busca pela verdade. Foi uma defesa de uma conclusão precipitada. A segunda verdade fundamental é que a ciência médica não sustenta a hipótese de homicídio. E a terceira verdade fundamental sobre este caso é que existem várias explicações razoáveis que são compatíveis com a inocência de Josie. Overdose, Derek como o agressor, ferimentos que não foram causados com a intenção de matar. E a lista continua. Quero discutir alguns desses pontos com você conforme avançamos, mas antes, gostaria de começar pelo início da lei, o ônus da prova e a prova, além de qualquer dúvida razoável. E todos nós já ouvimos isso antes. E o que é o ônus da prova? Bem, o ônus da prova foi construído a partir de uma lição difícil, que é que quando o ônus é muito baixo, pessoas inocentes acabam sendo condenadas. Porque, afinal, os tribunais são administrados por seres humanos. Somos todos humanos, somos falíveis. Cometemos erros, fazemos suposições, temos preconceitos.
E o ônus da prova é projetado para proteger contra esses erros humanos, esses erros tão humanos. Por isso temos um ônus tão alto. Porque a sociedade concluiu que é inaceitável condenar pessoas inocentes por algo que elas não fizeram. Vou explicar rapidamente o que é dúvida razoável. Primeiro, vou dizer o que ela não é. O que a dúvida razoável não é achar que algo provavelmente aconteceu. Não é suficiente que haja mais evidências de culpa do que de inocência, na sua opinião. Também não é suficiente que você esteja firmemente convencido, que tenha uma forte convicção de que algo ruim aconteceu com base nas evidências. Isso não é suficiente. A acusação deve eliminar cada uma das hipóteses razoáveis compatíveis com a inocência, qualquer explicação razoável compatível com a inocência de Josie. Isso foi mencionado no depoimento durante o julgamento. Ouvimos do Dr. Kenton que overdose é uma possibilidade muito real. Isso é claramente apoiado pelas evidências. E se isso foi uma overdose acidental, a acusação número 1 deve ser descartada. Isso não é um homicídio doloso. E se for uma overdose, a acusação número 3 deve ser descartada. E esse é apenas um exemplo. E você ouvirá mais conforme avançarmos. Mas é importante saber que você não precisa resolver todos os mistérios. Você não precisa escolher a explicação que acha mais convincente. Tudo o que você precisa fazer é determinar se existe uma única dúvida razoável neste caso. Apenas uma. Agora vamos falar sobre a primeira verdade neste caso, que este caso não foi uma busca pela verdade. Ele se concentrou em defender uma conclusão desde o primeiro dia. Uma ligação ao 911 relata a morte trágica de uma criança. E mesmo nesse primeiro momento, Josie levanta a possibilidade de overdose. E então, o que as autoridades fazem? Por pura coincidência, eles chegam em poucos minutos. E eles imediatamente julgam Josie como culpada. Eles logo concluem que ela deve ter encenado a cena. Eles logo pensaram que ela estava encobrindo um crime horrível. Só um assassino encenaria a cena. E qual eram as provas deles então? Frascos de remédio espalhados pelo chão. Eles não testaram esses itens. Desde o início concluíram com base em suposição e passaram a defender isso, sem investigar o que realmente ocorreu. Agora vamos falar sobre a investigação. E as falhas incríveis que vimos por causa de uma quebra na cadeia de comando. Agora, você viu pelo depoimento que não havia uma única pessoa responsável por essa investigação. E o Tenente Williams concordou. Isso não é apenas uma questão de organogramas e dinâmicas organizacionais. Esse fator é crucial em qualquer investigação tão complexa. Há centenas de testemunhas para entrevistar, múltiplas inferências e explicações concorrentes, ciência médica, análise forense, milhares de horas de vídeo, áudio e papel, centenas de milhares de documentos, só neste caso específico. Por isso, é de importância crucial que haja uma pessoa responsável por designar tarefas e garantir que nada passe despercebido, especialmente coisas importantes. Mas não foi isso que tivemos aqui. Houve novamente depoimentos de que ninguém estava realmente no comando. E até mesmo o sargento Amundsen, quando depôs, ele afirmou muito relutantemente que estava na liderança. Ele foi o único que restou. Agora, há uma analogia que eu acho que resume as preocupações com essa investigação. Imagine montar um quebra-cabeça, enquanto descarta todas as peças que não se encaixam de imediato. Você provavelmente não teria a imagem completa. Agora, vamos falar sobre o comportamento e as ações envolvidas no que aconteceu. Porque uma investigação não deve apenas tirar uma conclusão e defender essa conclusão. Uma investigação deve tentar ativamente refutar sua própria conclusão, assim como o método científico, para testar todas as outras possíveis razões ou explicações do que aconteceu. Mas não vimos isso nesta investigação, por isso não podemos ter certeza dos resultados.
E um exemplo bem precoce disso, numa investigação logo no começo, ela deveria se expandir. Ela deveria considerar todas as possibilidades, sem se limitar de imediato. Vimos que a investigação logo se restringiu, quando deveria ter se ampliado. E vemos isso nas evidências de DNA, sobre as quais vocês não ouviram nada no argumento final do advogado do governo. E por que isso? Porque a investigação sobre as evidências de DNA e sobre quem tocou no frasco de comprimidos e na tampa não foi feita para buscar a verdade. Ela foi feita para provar que Josie havia mentido sobre ter forjado a cena. Como sabemos disso? Porque eles enviaram as amostras, mas só testaram o DNA de Alex Xavier. E adivinha? Estava lá. Isso reforça a ideia de que ele mexeu em alguma coisa durante a noite. Isso não apoia a teoria de encenação. Então, o que eles fizeram? Eles disseram, sabe, isso é inesperado. Devemos investigar isso. Não, eles pararam imediatamente e não perguntaram mais nada. Eles não testaram amostras dos outros adultos que poderiam ter deixado material genético nesses itens. Eles não testaram Derek Pedrin, Josie Dykman ou Karsten Jarr. Eles disseram, isso não apoia a nossa teoria, então vamos parar de procurar. Essa foi a primeira decisão investigativa deste caso. Mesmo que o analista do laboratório criminal tenha dito especificamente, por favor, enviem mais amostras de indivíduos que se acredita estarem envolvidos. Eles não fizeram isso. Pessoal, isso só exigia enviar uma amostra de DNA pelo correio. E eles não fizeram isso. Se realmente buscassem a verdade, por que não enviariam amostras para comparar ou descobrir quem tocou nas garrafas? Porque o que restou para nós foi a incerteza. Essa incerteza é do Estado, que tem o ônus da prova. E os investigadores nunca examinaram a bolsa Coach. E pense nisso. O que isso nos diria? Se o DNA de Alex estivesse na bolsa Coach, isso mostraria que talvez, você sabe, isso mostraria que ele tinha mexido em alguma coisa. Mas eles não fizeram isso. E então nós não sabemos. Ficamos com evidências incompletas nas quais não podemos confiar. E havia fragmentos de comprimidos no travesseiro que nunca foram testados. O Dr. Quentin reconheceu que isso era uma informação contextual importante, assim como o Dr. Christensen. Isso nos ajudaria a entender. Foi overdose acidental? Eles não testaram. Então aqui temos o ponto central do caso da acusação, o caso de homicídio contra Josie Dykman, e eles nem sequer testaram isso completamente. Porque eles pedem que confiemos neles, dizem que acreditam, então devemos acreditar também. Mas eles não têm nenhum fato para provar isso porque não os procuraram, pois tinham medo de que a resposta não apontasse para a culpa da Josie. Eles não testavam se a própria teoria estava errada. Eles não buscavam de fato a verdade. Evidências contraditórias foram ignoradas. E o viés de confirmação tomou conta da investigação. Falando rapidamente sobre viés de confirmação, todos sabemos o que é, mesmo sem sempre nomear assim. Isso ocorre quando todos assistem à mesma jogada num jogo. Torcedores dos Packers afirmam que houve interferência clara, enquanto os dos Vikings discordam e dizem que não houve falta. Isso é especialmente forte na política, quando buscamos informações e apenas algoritmos nos mostram exatamente o que queremos ouvir. E então começamos a filtrar todas as evidências que chegam para serem consistentes com o que já acreditamos. E para deixar claro, isso não tem a ver com más intenções, ou faz de você uma má pessoa. Essa é uma característica humana universal que todos nós temos. E isso é tão poderoso, não porque seja explícito ou óbvio, é tão poderoso porque é subconsciente. Mas ainda assim é poderoso, e isso é impossível para qualquer um de nós negar. E os policiais não são imunes. Os profissionais de saúde não são imunes. As crianças não são imunes. Todos nós tendemos a ajustar as evidências às nossas crenças existentes. E é preciso muito esforço para evitar essa armadilha. Vamos falar novamente sobre a foco exclusivo na Josie. Os investigadores admitiram que Derek Pedrin era suspeito. O sargento Amundsen disse que ele ainda é um suspeito até hoje. Essa é a própria definição de dúvida razoável.
E tem mais. 10 dias após o início da investigação, os investigadores já atuavam com Derek Pedrin para blindar o caso da defesa. Agora você ouviu o sargento Amundsen vir aqui e depor sob juramento. Essa conversa ocorreu pela primeira vez em setembro, após Josie ser acusada e presa. Na verdade, isso não é verdade. Foi 10 dias depois que Alex Xavier morreu. Acho que isso mostra uma das principais falhas da investigação. Nenhum investigador leu todos os relatórios. O sargento Amundsen não sabia o que ocorreu na reunião de setembro, nunca revelada à defesa, porque nenhum relatório foi feito sobre ela. Só ficamos sabendo disso porque vimos pessoalmente todas as gravações em vídeo que havia neste caso e descobrimos isso. E nós dissemos, ok, aqui está uma reunião com uma testemunha-chave do caso falando sobre problemas no caso, falando sobre a questão do Xanax e falando sobre o telefone do Derek. No início dessa reunião, os investigadores perguntaram ao Derek, isso foi em setembro, se ele ainda tinha aquele telefone que eles estavam interessados em investigar. Ele disse que sim. Pouco depois, na mesma conversa, perguntaram de novo: podemos ver seu telefone? Ele respondeu: do que estão falando? Está quebrado, não tenho mais aquele telefone. E eles nunca sequer perguntaram o que ele quis dizer com isso, nenhuma vez. Eles nunca aprenderam o telefone de Derek Pedrin em toda essa investigação. E vamos fazer um contraste entre esse comportamento e o da Josie. Você viu a entrevista da Josie com o Tenente Williams logo no início do caso, quando tudo aconteceu? E Josie entregou o telefone de boa vontade. É claro que os investigadores poderiam ter apreendido o telefone sem dúvida. E talvez Josie soubesse disso, talvez não. Mas o que não podiam era obrigá-la a dar a senha. E Josie deu a senha para ele sem nenhum problema. Isso permitiu que investigadores inspecionassem sua vida. Adivinha quem não fez isso? Derek Pedrin. E pense um pouco sobre celulares. Um telefone não é mais aquele objeto com disco rotativo que a gente tinha em casa para se comunicar com pessoas a longas distâncias. Não, agora ele é essencialmente um alter ego. Não existe nenhum outro objeto que possuímos que revele mais sobre o que estamos fazendo com nossas vidas, onde estamos fisicamente em determinado momento, o que estamos procurando, com quem estamos nos comunicando, sobre o que estamos conversando. Isso dá à polícia um mapa da vida de Josie. Como não tinha nada a esconder, ela entregou para eles. Podemos concluir o mesmo sobre Derek Pedrin? Isso cabe a você decidir. Então, novamente, vemos que a investigação imediatamente foca apenas na Josie e não testa suas próprias teorias. Agora, novamente, Derek Pedrin admitiu ter trazido o Xanax para dentro da casa Mas não foi isso que ele disse no começo. Ele precisou ser pego mentindo logo naquela primeira vez, porque primeiro ele disse que veio da Josie. Veio da mãe da Josie, da receita dela, e isso não era verdade. Então ele disse que veio do Ted Colquini. Ela pegou do Ted Colquini. Os investigadores seguiram essa pista, mas era falsa. Então, finalmente, ele admitiu ser a fonte dessa substância que sabemos que poderia muito bem ter matado Alex Xavier. Mas eles nunca investigaram completamente. Eles nunca investigaram o fornecedor dele. Eles nunca perguntaram, nunca investigaram as transações de drogas e nunca deram seguimento a nenhuma dessas evidências. Houve uma mensagem crucial sobre receitas em 9 de fevereiro de 2023, um dia antes da noite que antecedeu o último dia de Alex Xavier. Nunca investigaram isso. Só soubemos quando o Sr. Pedrin depôs e o advogado Zacher perguntou sobre o assunto. Foi a primeira vez. Aparentemente, os investigadores não perguntaram. Tivemos que fazer isso em audiência aberta diante de todos para descobrir a resposta. Vamos falar de Derek Pedrin novamente por um instante. Os investigadores sabiam que ele tinha um longo histórico de violência, 7 condenações criminais, era um estrangulador em série de mulheres, Josie sendo a principal, ameaças de matar Josie. Ele bateu a cabeça dela na parede várias vezes, havia ordens de restrição, mas isso era só um pedaço de papel.
E também vimos que há evidências de abuso infantil. Você viu aquele vídeo? Foi de partir o coração. Você gosta de apanhar? Isso representa raiva, intimidação, violência e abuso. Quando perguntaram ao Sr. Pedrin sobre o incidente, a pergunta foi: você estava fora de controle, certo? Você concordaria: você estava fora de controle. A resposta dele? Eu não estava descontrolado, só com raiva. Isso confere? Se víssemos alguém tratando uma criança assim na rua, diríamos que não há motivo para a preocupação? Ele não está descontrolado, só está com raiva. Aparentemente, o sargento Amundsen concordou ao testemunhar. Agora tem outra coisa. Aqui está uma troca de palavras reveladora. Perguntaram: você já socou ou chutou as crianças? A resposta dele: acho que não. Existe algum pai ou mãe neste mundo que não possa simplesmente responder essa pergunta com um não? Esse seria um pai que já fez isso mais vezes do que está disposto a admitir. E assim temos mentiras repetidas de um suspeito nesta própria investigação. Mentiu sobre o Xanax. E vamos apenas perguntar se ele está disposto, e ele mentiu sobre o uso de álcool. Mesmo tendo sido preso meses antes, segundo seu depoimento, enquanto estava embriagado, acho que devemos acreditar que ele esqueceu, mas a verdade deve ser diferente. Se o Sr. Pedron mente sobre fatos menores, sem importância em um julgamento criminal, por que acreditaríamos que ele não mentiria sobre o que mais importa para ele, sua responsabilidade na morte de Xavier? Essa é uma questão que vocês terão que resolver. Mas a importância disso, o ponto é que a investigação do governo foi o que criou a incerteza neste caso. E eles são responsáveis por essa incerteza. Eles criaram isso e assumiram o maior ônus legal ao fazer essas acusações. Eles não podem simplesmente vir aqui e apresentar várias possibilidades do que pode ter ocorrido. Eles têm que fornecer provas precisas do que aconteceu naquela casa e do que causou a morte de Alexandre. E mais uma vez, não vimos nenhum investigador revisando qualquer parte do arquivo do caso, entrevistas importantes sem relatórios policiais. Preciso dizer mais uma coisa sobre a reunião de setembro, que não apareceu em nenhum relatório. Em uma busca pela verdade, os investigadores registram informações importantes sobre a testemunha quando ela fala de problemas no caso, de questões do caso. Eles escrevem relatórios. Eles fizeram um relatório sobre alguém que não conhecia Josie e comentou que ela não deixaria essa pessoa cuidar do cachorro dela. Mas não fizeram relatório com uma das principais testemunhas, que aparentemente ainda é suspeita. Por quê? Se você busca a verdade, documenta esses contatos. Se você defende uma conclusão, fatos inconvenientes acabam não deixando nenhum registro. Vemos como as evidências negativas sobre Derek foram minimizadas ou ignoradas. As evidências contra Josie foram ampliadas e enfatizadas. Os investigadores sempre investigaram as denúncias de que Derek maltratava Alex. Esses comentários irrelevantes foram incluídos. E vamos falar sobre isso mais tarde. Mas também houve uma prova fundamental neste julgamento que vocês ouviram, que foi a ligação para o 911 em novembro de 2022, quando Derek Pedron agrediu brutalmente Josie ao socá-la repetidamente no Josie by repeatedly punching her. Garganta e estrangulá-la, porque ela cozinhou a carne moída para as crianças. Aquela era a carne moída dele. É assim que ele age quando você prepara a carne moída dele para as crianças? Ela te contou isso na ligação para o 911, sem saber que surgiria em um julgamento de homicídio 4 anos depois. Mas o que isso te diz? Isso mostra que ela disse que ele fez a mesma coisa com seu filho de 6 anos, com Alex, e que ele estava ensinando Alex a mentir. Isso estava na ligação, e mostra o que ocorria em tempo real, antes de alguém saber que seria relevante no julgamento. Essa prova não deve ser ignorada. Então vamos avançar para alguns dos depoimentos mais dramáticos e incríveis que já vi em um julgamento. Quando perguntaram ao tenente Williams sobre a teoria da acusação, por que Josie faria isso se estava ansiosa para o encontro? Ela tirava selfies com Brantley e trocava mensagens com Yeah, she was. Rafael.
Ela aparentemente estava ansiosa por um futuro com alguém que não fosse Derek. Por que você faria isso? O tenente Williams respondeu: se você diz que ela o matou naquela noite, não sei. Mais uma vez, essa é exatamente a definição de dúvida razoável. Se ele não sabe, como saberemos? Vocês também ouviram o sargento Amundsen, investigador principal, que não leu todos os relatórios, nem analisou as transcrições ou assistiu a todos os vídeos. Ele afirmou que a conversa sobre pensar como advogados de defesa foi em setembro, mas isso estava errado. Isso aconteceu em 21 de fevereiro e ele também testemunhou. Qual é a sua teoria? Por que você faria isso? Como isso aconteceu? Ele afirmou que a teoria deles é que Josie matou Alex porque ele não a deixava dormir e ela queria ir a um encontro no dia seguinte. Então assassinou uma criança. E essa é a teoria de trabalho deles. Como meus rascunhos de trabalho, que passam por 8 versões antes de serem finalizados. Então, talvez, se tivermos um julgamento em 2 semanas, a teoria de trabalho mude novamente, porque eles não sabem. Eles são obrigados, além de qualquer dúvida razoável, a provar exatamente o que aconteceu, não a nos fornecer uma teoria de trabalho. Se nem os principais investigadores explicam o que aconteceu, como saberemos? E por que eles não sabem? As evidências desse caso nunca sustentaram a teoria de assassinato. As evidências continuavam apontando para overdose, para Derek, para incerteza, mas essa evidência de overdose foi ignorada. Você ouviu o Dr. Quinn. Ele não conseguiu determinar a causa exata da morte, e ele não pôde descartar a overdose. E ele disse que o papel do Xanax nisso foi crucial. O que isso significa? Isso significa que overdose não é uma teoria especulativa absurda, é razoável, é apoiada por evidências médicas, é consistente com a toxicologia. E é extremamente importante entender que, se isso foi uma overdose, homicídio doloso não está comprovado. A acusação número 1 não está comprovada. A terceira acusação não foi comprovada. E isso já é suficiente para gerar dúvida razoável, só por si só. Mas então temos um exemplo do legista da senhorita Lubinsky, que pelo que sei em Wisconsin, bem, eu sei que em Wisconsin nós não temos médicos que atuam como legistas. Acho que isso é algo único nosso. Mas parecia que a senhorita Lubinsky era muito mais uma policial do que uma profissional da saúde, porque sua entrada no caso foi basicamente uma tentativa de contrariar o patologista, que disse que isso foi um homicídio causado pelas ações de outra pessoa. Mas em vez disso, ela escreveu que houve violência homicida e que Alexander morreu devido a um ataque homicida. Essas foram palavras dela, não do Dr. Quinn. Ele disse isso para vocês, mas não eram suas palavras. Ele não falaria assim. O que isso indica? Bem, o que isso nos diz? Assim como a senhorita... O depoimento da senhorita Lubinsky mostra como a mentalidade estava tão enraizada que tudo se resumia a provar a culpa de Josie. Não era sobre investigar o que aconteceu. E é por isso que a senhorita Lubinsky entrou e nos contou que havia bananas marrons na fruteira da casa deles. Vimos a foto. As bananas marrons estavam próximas de frutas frescas e outros lanches acessíveis às crianças. E, francamente, se bananas marrons são negligência criminosa, então vão ter que me prender também, porque quantos de nós já não deixamos bananas amadurecerem demais na nossa cozinha? Mas o ponto é que bananas não são evidência de negligência criminosa. São prova de como o viés de confirmação foi tão forte nessa investigação. E olha, nós sabemos por que foi assim. Nós sabemos por quê. Foi porque Josie nunca conseguiria superar suas condenações anteriores em 2001, 2000, 2011 e 2013. E eu vou dizer, meu maior medo neste caso é que vocês não consigam ver essas provas pelo que elas realmente são. É o Estado tentando distrair vocês, sobrecarregar vocês, provocar raiva, desviar a atenção de vocês de qualquer coisa, menos da falta de provas neste caso. Nós nunca tentamos esconder isso de vocês. Nós avisamos que isso iria acontecer. Mas se o Estado tivesse os fatos para provar seu caso, eles não precisariam se apoiar em condenações que remontam a até 15 anos atrás. E o Estado está tentando, nada sutilmente, usar essa condenação anterior como prova de culpa atual.
Eles estão tentando dizer que ela era uma abusadora naquela época e que ela é uma abusadora agora. É isso que eles querem que vocês concluam, mas as evidências não sustentam isso. As evidências de 2011 não concluíram que ela era abusiva. Isso foi um incidente onde uma criança pequena caiu da escada. E essa semelhança, eu acho, explica por que eles acreditam que podem usar isso para dizer que ela deve ter feito algo errado aqui. Mas os fatos eles são bem diferentes. Nesse caso, Josie era uma viciada de 19 anos e não se importava com sua responsabilidade. Ela foi negligente. E uma criança se machucou ao cair da escada no apartamento dela. Isso foi investigado na época. Investigated at the time. O investigador Tony Delat, o policial que investigou isso, percorreu a casa e não encontrou nenhuma informação inconsistente sobre o que ela havia relatado. Josie levou a criança imediatamente para o hospital. E não havia certeza médica nesse caso. 4 médicos concordaram que isso era consistente com a explicação. Nenhum médico se dispôs a afirmar que isso era abuso. E há outro aspecto importante nisso. Houve evidências que foram destruídas como parte disso. E a orientação diz que você pode concluir, pode inferir que isso teria sido favorável. Mas a questão é que o abuso não foi comprovado de forma alguma nesse caso. E não houve condenação. Mas houve outra circunstância preocupante com Haley, em 2013. É verdade que houve algumas fraturas. E havia outras condições relacionadas a desnutrição, deficiências de vitamina D, outros problemas físicos que são perigosos para uma criança se não forem tratados. E isso foi investigado a fundo. E acreditava-se que, quanto às condições fisiológicas, ela tinha doença celíaca. A doença celíaca explicava todas essas condições. É basicamente um distúrbio que impede a absorção adequada de nutrientes. E isso explica a deficiência de vitamina D. Isso explica alguns dos outros achados. Essa era uma explicação coerente da ciência médica sobre o que levaria a algumas dessas condições. Mas havia essas lesões preocupantes. Mas o que eles descobriram? Eles investigaram todos naquela casa, eles os entrevistaram. Nenhum deles disse que Josie era abusiva com a criança. Nenhum. Na época, o parceiro dela, o outro cuidador, que sempre estava na casa, não tinha emprego. Josie não trabalhava em tempo integral, mas assumia turnos quando possível. Mas o parceiro dela, Dustin Barnes, disse aos investigadores que ela nunca machucou as crianças. Isso é chamado de declaração contra o próprio interesse, pois ele era a única possível fonte dessas lesões. E mais uma vez não havia nenhum abuso comprovado por parte de Josie nesse caso. A condenação foi por negligência, não por abuso, e isso é importante. Agora, novamente, o governo quer que vocês concluam que Josie era uma abusadora naquela época, que ela era secretamente uma abusadora, e que agora ela continua sendo uma abusadora. Vocês não podem usar esse raciocínio. A orientação impede usar essa evidência para afirmar que foi isso que ocorreu. Se tivessem fatos que sustentassem o caso, não dependeriam tanto de uma situação antiga que nem comprova o que alegam. E só um ponto rápido sobre isso, que é que a maioria das pessoas não sabe o que realmente acontece em casos criminais. As pessoas geralmente só sabem o que está na denúncia criminal. E esse é um documento escrito pelos promotores que contém todas as informações ruins que fazem você parecer culpado, fazem você parecer o pior possível. Mas as pessoas não têm acesso a relatórios policiais, especialistas médicos ou análises forenses. Realmente não conhecem os fatos. E então, quando alguém tem um passado, especialmente em um caso muito complicado, as pessoas tendem a acreditar no pior porque simplesmente não conhecem os detalhes. Vou fazer uma objeção, pois já estipulamos esses fatos e agora estamos discutindo-os novamente. Presumo que ele fala dos fatos estipulados. Sim, Posso falar sobre isso. I'll move on. Então, novamente, isso é uma evidência destinada a insinuar que Josie é secretamente abusiva, sem evidências. E existe um ditado que diz, onde há fumaça, há fogo. E isso é verdade. Até onde eu sei, não conheço nada que produza fumaça além do fogo. Mas o que parece fumaça nem sempre é fumaça.
Neste caso, o que você vê é uma grande nuvem de poeira criada para te distrair, sobrecarregar, inflamar e impedir que olhe para as provas ou para a sua ausência. Agora, o caso de negligência foi muito sério. Foi errado, mas não foi abuso. Isso não explica o ocorrido neste caso. Isso explica por que os profissionais de saúde concluíram rapidamente que Xavier havia sofrido maus tratos no caso da fratura do fêmur. Não vou me estender porque o advogado do governo também não falou muito. Mas só para deixar claro, o especialista médico que analisou essa fratura do fêmur, que era o mais qualificado para dar uma opinião sobre isso, disse que isso não foi abuso, com 100% de certeza. Médicos não falam com tanta certeza a menos que saibam que algo é verdade. E isso era verdade. O Dr. Peterson sabia disso, por isso estava tão certo. Essas outras condições preocupantes, que preocuparam com razão tanto a enfermeira quanto o Dr. Gavak, cujo depoimento vocês ouviram, foram identificadas como condições de desenvolvimento, não fraturas. Mas elas parecem fraturas em um raio-x, e por isso os profissionais ficaram preocupados, com razão. Mas os fatos não confirmaram as preocupações deles. E, novamente, o único especialista qualificado de quem ouvimos disse que isso não foi abuso. E é razoável acreditar nele. Mas vimos, através daquele incidente da fratura do fêmur, como a suspeita imediatamente se transformou em conclusões. E esse é o problema em casos como esse, porque estamos falando de assuntos muito difíceis. E é difícil não ficar muito irritado com isso. A raiva prejudica nosso julgamento e análise crítica das evidências. É para isso que estamos aqui. Então, voltando mais uma vez ao segundo ponto, que é que a ciência médica não prova assassinato neste caso. Na verdade, ela sugere o contrário. Overdose como possível causa da morte. Lesões que não iriam inevitavelmente causar a morte. Lesões que não refletem uma intenção de matar. Esses são depoimentos de especialistas médicos. Vocês ouviram que não houve trauma fatal na cabeça, nem estrangulamento, e a perda de sangue não foi em quantidade fatal. Vocês souberam que o alprazolam foi essencial para determinar a causa da morte. Nenhum dos peritos qualificados conseguiu concluir que havia intenção de que Xavier morresse. Havia novamente exames toxicológicos mostrando níveis altamente elevados de alprazolam. Highly elevated levels of alprazolam. Isso não é contestado. Era suficiente para matar um adulto e certamente uma criança. Outro ponto importante, isso foi um processo gradual. E isso não reflete uma raiva homicida, súbita e violenta. Esse é um processo gradual e, infelizmente, condiz com overdose neste caso. E, novamente, a quantidade de sangue perdido não é suficiente para causar a morte. Esses ferimentos não levavam necessariamente à morte. Houve, efetivamente, perda de 1/15 do volume total de sangue, sendo que é preciso chegar a aproximadamente 33% para começar a entrar em choque. Então, esses ferimentos eram horríveis, mas não eram do tipo que inevitavelmente levariam alguém à morte. Então, novamente, a ciência médica contradiz a teoria da acusação de homicídio e aponta para a overdose. Então, vou passar para uma questão muito importante neste caso, antes de chegar aos elementos que são as testemunhas que vocês ouviram e a avaliação da credibilidade delas. Vocês têm Derek, Laura Lee, Major, Brantley e as declarações das crianças filtradas por adultos. Vocês ouviram? Você gosta de apanhar caso tenha dado socos ou chutes nas crianças? Acho que não. Derek testemunhou que não conseguia controlar sua violência. Então vamos falar sobre Derek Pedrin. Nós ouvimos sobre toda a violência. Indiscutivelmente, ele foi enganoso durante toda a investigação. Foi mostrado que era manipulador, mentiroso e alcoólatra. E houve esse casamento de fachada com Laura Lee, sobre o qual ouvimos de Misty Craig. E ele mentiu sobre a linha do tempo. Vamos chegar lá. A linha do tempo da chegada dele em casa naquela noite, na noite anterior à morte de Alex Xavier. Mas vamos considerar alguns pontos básicos.
impressões daquele depoimento, porque havia tantas mentiras que foi muito difícil categorizá-las e catalogá-las. Aqui está um dado que resume tudo o que você precisa saber. Quando questionado no interrogatório direto com perguntas para prejudicar Josie, ele estava muito seguro do que dizia. Ele tinha certeza das respostas. Quando foi questionado com perguntas que poderiam fazer Josie parecer bem de alguma forma, ele respondeu: "Não me lembro 130 vezes ou mais." Se você fala a verdade, não precisa lembrar o que disse aos outros. Experiência, e você isso, tendo que entrar e sair. Bem, Hedren precisava ser constantemente lembrado do que ele tinha dito em uma gravação de vídeo, ou de áudio, ou outra coisa só para lembrá-lo. Sim, foi isso que você disse. Lembra disso? Quem fala a verdade não precisa lembrar o que disse. E então tivemos Misty Craig, que testemunhou muito a contragosto. Não sei quanto a você, mas ela parecia mais uma vítima de Derek Pedrin. Bem, na verdade, ela testemunhou que era, porque esse era o Derek Pedrin, que era o brutamontes abusivo encarando ela da galeria. Ela testemunhou relutante, mas admitiu que Derek ameaçou cortar sua cabeça e enviá-la à mãe caso ela depusesse sobre o julgamento. E ele disse que a ameaçou contando para ela sobre o casamento com Laura Lee estar relacionado a esse próprio julgamento. E então tivemos Justin Belito. Graças a Deus por Justin Belito, o bom samaritano que acompanhava esse julgamento na TV, como muitos. E ele ficou tão surpreso e indignado com as mentiras de Pedrin, mentiras descaradas no tribunal, que entrou em contato conosco para esclarecer os fatos. Ele não queria se envolver nisso, era a última coisa que desejava. Mas ele ficou tão incomodado com as mentiras sobre Derek, dizendo que ele nunca usou Xanax, que se colocou nessa situação, sabendo que poderia passar por maus bocados. E, rapaz, isso é verdade. Você viu o advogado do governo subir lá e simplesmente detonar ele, enchendo-o de acusações que, vamos colocar assim, devem ter vindo do Pedrin sem verificação. É tudo o que vou dizer sobre isso. Mas o que o advogado do governo não contestou foi o depoimento do Justin sobre Derek Pedrin usar Xanax. Nunca contestou a veracidade disso. Aparentemente, de acordo com a promotoria, esse jovem guardava um grande ressentimento contra Pedrin, por ter sido demitido do Lava Rápido, em uma espécie de tentativa épica de recuperar seu emprego de salário mínimo na ShipShape. Isso é realmente algo que as pessoas fariam se envolverem em um julgamento como esse só porque querem recuperar o emprego para trabalhar sob o comando de Derek Pedrin? Existe um ditado no curso de Direito que diz isso. Se você não tem os fatos, você insiste na lei. Se não tem a lei, insista nos fatos. Se não tiver nenhum dos dois, bata na mesa. Muita gente bateu na mesa neste julgamento, não foi? Agora, novamente, se Derek Pedrin está disposto a mentir sobre essas coisas, o que nos faz pensar que ele não mentiria sobre sua responsabilidade pela morte de Alex? Você tem que descartar, além de qualquer dúvida razoável, que Pedrin foi a fonte do Xanax. Ele admitiu isso. Você precisa descartar Pedrin como fonte das lesões. Sabemos que elas podem ter ocorrido quando Derek ficou sozinho com Alex Xavier. E sabemos que Derek mentiu no tribunal. Agora, uma dúvida razoável é uma dúvida que faria você parar ou hesitar quando fosse chamado a agir nos assuntos mais importantes da vida. Quais são as questões mais importantes da vida que todos enfrentamos em algum momento? Seja escolher um parceiro, onde morar, decisões educacionais, decisões financeiras, decisões médicas, comprar uma casa. Bem, esqueça comprar uma casa. Alguém compraria um carro usado do Derek Pedrin? E quanto ao Brantley e ao Major? O testemunho deles ficou muito aquém do necessário para superar a dúvida razoável, mas o governo não está tentando vender um carro usado para você. Tentam vender a liberdade de outra pessoa para você. É por isso que isso é tão sério e importante, que isso seja levado a sério e analisado com cuidado, com cautela. Então vamos falar sobre o testemunho das crianças. Não há dúvida de que aquelas crianças despertam simpatia. Claro, claro que sim. Mas a questão é a confiabilidade. A questão é se podemos confiar no testemunho deles em um julgamento por homicídio doloso em primeiro grau.
O Estado deve provar, além de qualquer dúvida razoável, que essas crianças não foram orientadas. O Estado também deve provar, além de qualquer dúvida razoável, que elas não mentiram sob juramento repetidamente. Eles também precisam provar, além de qualquer dúvida razoável, que essas crianças foram tão consistentes e confiáveis que se pode confiar no testemunho delas neste julgamento de homicídio. O que ouvimos das crianças? Novamente, o mesmo hábito de responder a certas perguntas com uma confiança que fazia Josie parecer mal. Mas tudo que a fazia parecer bem era respondido com um "eu não sei". Agora, isso é algo que eu não sei se todo mundo percebeu quando Brantley estava testemunhando. Bem, ela estava chamando Josie de mamãe Josie o tempo todo. Esse era o nome que ele usava em vez de mãe. Ele dizia, Josie fez isso, Josie fez aquilo. Mas em um momento ele respondeu, nossa mãe. E então ele imediatamente se corrigiu. Ele corrigiu o próprio depoimento e disse, Josie. Agora perguntem a si mesmos, isso soa natural ou é algo que ele foi ensinado a dizer? E ele pediu desculpas. Ele se desculpou com Pedrinho durante seu depoimento e foi questionado sobre isso ao retornar ao banco das testemunhas. Ele disse que se desculpou com o pai por mentir. Então ele confessou que mentiu como testemunha. Mas sobre o que ele pediu desculpas ao pai? Ele pediu desculpas ao pai por não contar ao júri, por não contar a você que o pai dele era alcoólatra, basicamente. Que ele usava álcool, foi isso que ele disse. Desculpa, pai, eu não contei para eles que você usava álcool. Agora pense, isso faz sentido? Você acha que ele pediu desculpa por fazer o pai parecer bem aos olhos do júri? Ou será que ele deixou escapar algo que disseram para ele não contar? Quando você tem inferências e dúvidas conflitantes, a orientação ao júri diz muito claramente que você deve resolver toda dúvida razoável em favor de Josie. E essa é a regra que vocês precisarão aplicar quando estiverem na sala do júri. E novamente, voltando àquela ligação para o 911 em 2022, quando Josie relatou essa agressão de Pedrinho por causa da carne moída. E ela disse que Derek a socou repetidamente na garganta e a estrangulou, e que ele fez a mesma coisa com Alex, e que estava ensinando seu filho a mentir. Isso é o mais confiável que se pode ter. Isso aconteceu na época, não em preparação para este julgamento. Isso é importante. E você pode levar isso em consideração. Então, vamos falar sobre o depoimento de Brantley sobre a lesão no fêmur ou o suposto chute que o fez cair escada abaixo. Ele diz que não estava falando sobre a causa da fratura, mas que isso ocorreu após Alex Xavier quebrar a perna. Você deve se perguntar, isso condiz com as evidências? Agora, não havia certeza sobre o dia exato, e não podemos confiar nas datas dele, mas vamos apenas olhar para as evidências que temos, as evidências objetivas sobre essa lesão. Em consulta de acompanhamento com Gunderson, constatou-se boa recuperação. O Dr. Gavak fez contato para confirmar que isso tinha acontecido, Josie o levou à consulta de acompanhamento e ele estava bem. E então Sarah Wagner Barton, a assistente do CPS, fez uma visita domiciliar. Ela percorreu a casa. Primeiro, ela falou com a equipe médica, que não tinha preocupações sobre a Josie. Ela também constatou que as crianças estavam de bom humor e sem preocupações imediatas com a segurança. Mas havia outro pequeno detalhe nesse relatório sobre a conversa dela com Alex e a família no Gunderson, onde ela disse que Alex contou a ela que o pai dava palmadas. E seguindo em frente, a senhora Wagner Barton então foi fazer a visita domiciliar. E ela passou pela casa e viu que as crianças estavam sendo bem cuidadas. Todas as necessidades deles estavam atendidas. Ela não se preocupava. Alex estava bem, orgulhoso do gesso e se recuperava bem. E isso mostra que ele ainda estava se recuperando bem. Ele não tinha machucado o fêmur de novo. Agora temos o laudo da autópsia. Não havia evidências de que a lesão no fêmur dele havia piorado. Então, as evidências objetivas contradizem essa ideia de que Josie chutou essa criança escada abaixo. E nós vimos aquela escada. Aquilo era uma armadilha mortal.
E só para reiterar, a condição da escada era perigosa, mas Josie era inquilina. Que vergonha para o proprietário por permitir que eles vivessem assim. Não se pode esperar que o inquilino instale corrimãos, paredes ao lado de escadas ou termine um porão. Isso não está dentro da capacidade deles. Isso não pode ser usado contra Josie. Agora, vamos falar sobre o Major Hellerud e o seu testemunho. E a questão ali é que você viu o testemunho dele evoluir à medida que fatos contrários surgiam. Memórias confiáveis não mudam toda vez que são testadas. E, novamente, se você está dizendo a verdade, não precisa se lembrar do que aconteceu. Então houve essa versão mutável sobre o quarto, em que a história do Major mudava à medida que os fatos vinham à tona. Primeiro, ele disse que viu esse ataque supostamente no quarto da Josie, olhando do quarto dele para o dela. Mas então ele foi confrontado com o fato de que havia uma cortina. Ele disse que a cortina nem sempre estava lá ou fechada. Quando ele testemunhou no julgamento, passou a dizer que realmente entrou no quarto. Como saber? Essas versões não podem ser verdadeiras juntas. Você pode desconsiderar esse testemunho se não considerar a prova confiável. E então você teve esse testemunho implausível, onde o Major disse que Alex se sujou porque a mãe dele não deixava ele ir ao banheiro. Agora, faz sentido que Josie fizesse uma criança se sujar só para depois ela mesma ter que limpar? Isso não faz sentido nenhum. E então você viu o surgimento tardio dessa outra acusação séria sobre dobrar a perna para trás enquanto estrangulava, que é como ele imitou isso na entrevista. E isso não foi mencionado na primeira entrevista, mas só apareceu depois que ele teve conversas com a família e reapareceu. Mas então ele testemunhou no julgamento fatos opostos, que de alguma forma isso era uma flexão para trás. Esse era um mecanismo totalmente implausível para a lesão. Então isso era implausível e mudou com o tempo. E todos nós sabemos que mostramos que as evidências sugerem que a família discutiu o caso com o Major e havia preocupações com o ensaio do depoimento. Então, o padrão era esse. Lembrem-se, o Major se lembrava de acusações dramáticas, mas quando foi confrontado com inconsistências, declarações anteriores e detalhes específicos, sua resposta passou a ser: eu não me lembro. De novo, quantas vezes ele disse que não se lembrava? 137 vezes. Ele lembrava das acusações, mas não das contradições. A lei exige um testemunho tão consistente e confiável que descarte qualquer explicação inocente. Então, isso quer dizer que não devemos confiar no que as crianças dizem? Bem, pense no exemplo de uma grande panela de ensopado que você está fazendo para a família. E de alguma forma um grande pedaço de carne podre vai parar nesse ensopado. Você ainda ficaria com o ensopado? Você comeria ou jogaria fora e começaria de novo? É por isso que você não pode confiar nessas declarações como prova precisa das alegações neste caso. O próprio Estado tem dúvidas, segundo os principais investigadores. Mas também sabemos disso por causa das acusações neste caso. Vemos como o governo acrescentou acusações bem no meio do caso. Por isso vocês têm agora uma nova opção de homicídio culposo. Porque o Estado está tentando jogar tudo o que podem para ver o que cola. Eles precisam que alguma coisa cole. Mas vamos falar sobre isso. A primeira acusação, homicídio doloso. O Estado deve ter uma prova precisa de causalidade. E se overdose for uma explicação, não há causalidade. E se a lesão for insuficiente para causar a morte, isso não estabelece nexo causal. Então, o que não temos aqui? Não temos motivo, não temos testemunha ocular, e não há vínculo por DNA e há incerteza médica e nenhuma explicação coerente. Por que Josie de repente se tornaria uma assassina? Bem, trocando mensagens com Laura Lee e ligações com Laura Lee e mensagens com Rafael, planejando o encontro na manhã seguinte com as crianças?
E vamos falar sobre a linha do tempo daquela noite. No dia anterior, 10 de fevereiro, Derek Pedrin chegou em casa às 5h30. Como sabemos disso? Não porque ele nos contou. Ele disse que chegou em casa às 6h30. Mas então descobrimos, porque tínhamos as imagens de vigilância para provar que ele saiu do Walmart às 5h30. E por que ele mentiria sobre a hora em que chegou em casa? Ele pensou que te enganaria. E nós não teríamos descoberto se não tivéssemos olhado as filmagens. Talvez a promotoria não tivesse analisado as filmagens. Se ele mente sobre a cronologia, precisamos perguntar: faz isso por achar que nunca será responsabilizado? E sabemos que Alex estava acordado na hora em que Derek estava por perto. Isso foi algo que o Major também testemunhou. Mas vamos direto a um detalhe que eu acho muito importante aqui. Pedrin relatou ter trocado as calças de Alex Xavier. Mas haveria... Não, isso distorce o testemunho. O Sr. Pedrin nunca afirmou que ele trocou. Isso veio do réu. Me perdoe, houve testemunho nesse sentido. Obrigado. Mas não faria sentido fazer isso se ele não tivesse se sujado. Sabemos que Alex Xavier esteve acordado em algum momento e dormia durante a verificação de bem-estar. E sabemos pelos especialistas médicos que isso seria consistente tanto com uma possível concussão, uma concussão leve, quanto com uma leve dose de alpraz, intoxicação por alprazolam. Isso certamente é consistente com a linha do tempo. Sabemos que Pedrinho estava no andar de baixo, perto dele, naquele momento, e que Derek tinha acesso ao Xanax. Sabemos que Josie enviava várias mensagens querendo marcar um encontro. E ela dormiu das 3 às 9. Isso é compatível com alguém que sabia que tinha acabado de matar uma criança? E, novamente, o comportamento dela de manhã foi normal. Mensagens normais, planos comuns. E então, uma descoberta chocante e tentativas de reanimação, levantando imediatamente a hipótese de overdose. Pânico. Isso condiz com quem acabou de matar brutalmente uma criança? Agora, eu me lembro que assistimos à entrevista da Josie com o Tenente Williams. Todos nós assistimos juntos isso no julgamento. Lembro de assistir aquilo pela primeira vez. E o que eu vi foi uma mulher que estava em choque. Ela estava se acalmando sozinha. Ela parecia estar sem acreditar e de luto. E eu sentia aquilo fisicamente. Ela não parecia ser uma mulher que esperava que isso acontecesse. Ela não parecia alguém que acabara de matar uma criança. E, portanto, a realidade da casa era que Derek dominava aquele ambiente com medo, intimidação, violência, uso de drogas, crianças se escondendo em armários. Há provas do relacionamento de Josie com Alex Xavier. Ela mantinha contato frequente com a escola para garantir que ele comemorasse o aniversário, já que nascia no verão e não queria que se sentisse excluído das outras crianças. Ela escreveu para a professora porque estava preocupada com a possibilidade de Alex Xavier estar sofrendo bullying. Por isso, ela queria garantir que Alex Xavier não sofria bullying. Isso é coisa de uma mulher que tinha total desprezo pela segurança dessa criança? Isso é algo que, se você realmente tivesse essa raiva assassina por essa criança, você faria algo assim? Ela queria garantir que as luvas de inverno dele servissem, que ele tivesse água, brinquedos e McLanches felizes. Fazendo ele dormir ao lado dela na cama, levando-o às consultas médicas, garantindo que ele tivesse cobertura do Badger Care para que pudesse ter atendimento odontológico. Quando o pai dele tentou apenas pegar uma tampa e enfiar de volta na boca dele. E então vimos o vídeo do Walmart, onde Josie fez questão de que a irmã dele fosse pegar um pirulito para ele. Ela queria que Alex também tivesse um pirulito, para que ele não se sentisse excluído. Ela cuidava de Alex como se fosse seu próprio filho. E isso parece alguém que escondia uma raiva homicida contra uma criança? Essa morte foi trágica, mas não foi intencional.
Na segunda acusação, há uma teoria contraditória. Ou ela o matou intencionalmente, ou de forma imprudente. Ou, se vocês não acreditam nisso, causou a morte dele por negligência. Vocês devem identificar 3 atos distintos de negligência criminosa, não apenas descuido ou algo que poderia ter sido feito de outro jeito. Negligência, negligência criminosa e causalidade. E para provar a causalidade na segunda acusação, vocês têm que acreditar. A acusação tem que provar, além de qualquer dúvida razoável, que Josie sabia onde Derek tinha colocado os Xanax naquela casa. Agora não há nenhuma prova de que Josie sabia que ainda havia Xanax naquela casa. Derek estava ligado às drogas, mas não há prova de que ela controlava o Xanax ou soubesse onde ele estava. Agora Derek era um viciado prestes a ser preso. A suposição ou conclusão mais simples é que ele ou tomou ou deu descarga. Ela não saberia o que ele fez com isso enquanto lidava com o sargento Kernini. Você não pode, por negligência, deixar de guardar em segurança algo que nem sabe que existe. E se Derek causou os ferimentos não eram obviamente fatais para alguém que observasse Alex Xavier. Não havia prova de que Josie soubesse que a morte dele era iminente. Tragicamente, o abuso havia sido normalizado dentro desta casa. A análise em retrospecto não substitui a prova. E isso é uma tentativa de fazer com que o júri chegue a um veredicto de compromisso. Se não acreditam nas outras teorias, fiquem com esta. Mas a lei não permite compromisso quando as provas não sustentam negligência criminosa crônica. Então vamos à terceira acusação: abuso repetido e abuso que causou a morte, que Josie não conseguiu impedir o abuso ou causou o abuso. Agora, as principais falhas deste ponto são que a overdose ainda não está descartada. As lesões não foram comprovadas como fatais. E Derek, como a fonte dessas lesões, não foi descartado. E em relação à falha em prevenir qualquer uma dessas coisas, eles precisam demonstrar a capacidade de intervir ou a capacidade de fazer algo que teria evitado danos futuros. Agora sobre o incidente no banheiro, Eric entra no banheiro com Alex Xavier, fecha a porta e a tranca. Ela pensa que ele ouviu Alex Xavier, mas não sabe o que ocorreu. O que ela deveria fazer? Arrombar a porta, enfrentar fisicamente quem já a abusou várias vezes ou chamar a polícia na hora? Chamar a polícia não tinha funcionado, nunca funcionou antes. Chamar a polícia não protegeria ela nem Alex, porque Derek sempre sairia e as agressões só aumentariam. Lembra da ligação para o 190 quando ela denunciou Derek por machucar Alex e ensinar ele a mentir? O que aconteceu depois? Ele saiu e imediatamente agrediu ela de novo. Chamar a polícia não teria causado nem evitado ou não teria evitado danos futuros. Sabemos que ordens de restrição não o impediriam. Nada iria pará-lo. Então, antes de eu me sentar, vou compartilhar algumas reflexões finais. Depois disso, o advogado do governo terá a última palavra, pois o ônus da prova é do governo. Então, eu só quero agradecer por terem passado por esse julgamento doloroso. Não poderíamos fazer isso sem vocês. Mas vocês estão fazendo isso, e estão fazendo da maneira certa. Esse caso parte o coração. Uma criança pequena morreu em circunstâncias horríveis. Alex Xavier deveria ter tido um futuro. Ele deveria ter tido a oportunidade de se tornar alguém diferente do pai dele. E, infelizmente, tiraram essa oportunidade dele. Se eu estivesse no seu lugar, também gostaria de punir alguém pelo que aconteceu com Alex Xavier. Toda pessoa consciente desejaria isso. Mas a pessoa que merece esse castigo não está sendo julgada hoje. E eu peço que vocês não condenem Josie pelo crime do agressor dela. Porque a lei exige justiça. E justiça não é vingança. Vingança é fácil. A vingança afirma que algo ruim ocorreu e alguém precisa pagar, mesmo sem provas claras. Justiça é muito mais difícil. Justiça exige disciplina.
Justiça exige entender quando não há incerteza, ainda que seja emocionalmente insatisfatório. Justiça exige compreender que, às vezes, as evidências não fornecem uma resposta clara e completa. Mas será que é justo confiar em uma investigação que buscou apenas provas da culpa de Josie? É justo quando a ciência médica não apoia a tese de homicídio da acusação ou suas alegações da terceira acusação? É justo mesmo havendo várias explicações plausíveis compatíveis com a inocência de Josie? Cabe somente a vocês, como jurados, determinar isso. Agora, o dever de vocês não é com a defesa, nem com a promotoria, nem com a opinião pública, emoção ou simpatia. O dever de vocês é com a lei e com a própria consciência de vocês. E poder sair deste tribunal sem nunca ter que se perguntar se talvez tenha condenado uma pessoa inocente. Se tiverem essa dúvida, a resposta será não culpada de todas as acusações. Obrigado. Obrigado.